Cara, vou ver esse aqui. O Atirador do Cinema Brasil Bizarro, hein? Tava curioso. É um vídeo antigo do Planeta Novo, mas vamos ver. Uma vida conturbada entre idas e vindas de psiquiatras e internações. Um brilhante aluno de medicina que aos poucos foi decaindo devido aos seus sérios problemas de personalidade. Ambos os lados preenchem a mesma pessoa. E foi essa pessoa que cometeu um dos crimes mais covardes do Brasil. No vídeo de hoje, no primeiro Brasil Bizarro do ano, faremos do caso daquele que ficou conhecido como o Atirador do Cinema. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar o primeiro Brasil Bizarro de 2022 e por trás aqui das câmeras eu tenho meu parceiro Digo Blackson e é ele quem vai falar qual que é a meta de likes pro vídeo de hoje. 16.650 likes. Então 16.650 likes e eu vou querer que vocês deixem também bastante comentário. Agora sério, deixa bastante comentário. O que a gente pode pedir pra galera comentar? Também a gente tem que começar a ser criativo e pedir coisas pra galera comentar. Eu acho que a galera pode comentar. Vamos fazer sempre umas disputinhas. Vamos ver. O boné da Balenciaga não é barato não, tá bem, hein? Pizza ou churrasco? Isso. Vamos ver. Beleza. Qual que vai ter mais voto? Comentem aí, vamos lá. Churrasco por muito, porra. Matheus da Costa Meira, nascido em 4 de abril de 1975, é natural da Bahia e filho de Deolino Vanderlei Meira, um oftalmologista de renome em Salvador. Sua mãe, Alina da Costa Meira, era uma enfermeira e pertencia a uma família de classe média alta. Sempre teve acesso a uma ótima educação, porém aos 13 anos começaram os problemas. Matheus apresentava comportamentos depressivos e agressivo e frequentava desde cedo psiquiatras. Chegou a relatar a sua mãe que tinha desejo de tirar a própria vida. Quando sua mãe o questionou sobre o motivo, ele reclamou da solidão e disse que não tinha nenhum amigo. Aos 15, quando esteve nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio, sua mãe provisória dos Estados Unidos não o suportou por causa de sua agressividade, e foi preciso trazê-lo de volta para o país. Em casa, passou a agredir fisicamente os pais. A única irmã, Ana Emília, era ignorada. Certa vez, quebrou a costela do pai e aplicou um murro no olho da mãe, além de um chute em seu joelho. O motivo seria uma roupa amassada. Ele sempre teve mania de limpeza e organização. A situação seguiu piorando e aos 16 anos as agressões eram cada vez mais recorrentes. Em casa, se isolava no quarto e pouco conversava. Apesar de ser internado diversas vezes, sempre deixava de tomar os remédios quando recebia alta. Nunca teve um relacionamento muito afetuoso com os pais. E mesmo com toda essa vida conturbada, em 1993, passou no vestibular da Faculdade de Ciências Médicas, da Santa Casa de São Paulo, quando mudou-se para a cidade. Matheus recebia regularmente dinheiro dos seus pais para viver uma vida confortável. Ele gostava de jogar videogame, principalmente... Shopping Morumbi, eu tava no shopping, não nada acontecer? Porra, que bagulho bizarro, Vim. Jesus Cristo. Jogos violentos. Bom, desde cedo o Matheus apresentou os problemas comportamentais e por conta disso ele foi passando na mão de médicos, não é que ignoraram esses problemas, foram tentando ajudar ele, mas ele conseguiu o efeito desejado, ele conseguia socializar melhor e depois que ele estava ali socializando melhor, ele era liberado do internato, né? Ia para casa e quando ia para casa parava de tomar os remédios. Então voltava a ser uma pessoa agressiva, batia nos próprios pais, fazia o que bem entendia, era uma pessoa totalmente mimada e tinha que ser tudo da forma dele, muito controladora. E, cara, como a gente disse, ele falava de tirar a própria vida, né? Então, nossa, imagina. Bem sério, né? Era uma pessoa que realmente tinha um problema bem sério. Apesar disso, ele era um aluno que se destacava muito. Era um aluno considerado brilhante pelos professores que deram aula pra ele. E tudo isso ali no primeiro ano da faculdade. Já no segundo, seu rendimento começou a cair. E no terceiro, caiu ainda mais. Por quê? Porque ele foi cada vez mais se afastando da sociedade e foi cada vez mais se reprimindo numa ideia que ele já planejava há alguns anos. Quando ele faz o ataque, ele já tinha um planejamento de 7 anos em fazer um ataque. Caramba, mano. Então, tipo, ele ficou um bom tempo na cabeça matutando, exatamente. Dá pra ver claramente que ele foi piorando em todas as atividades da vida dele, cada vez que ele foi se enfiando mais nesse pensamento, né? Na faculdade ele já não era tão brilhante assim. Entre a família, ele foi ficando cada vez mais violento, né? Tipo, tratando os pais cada vez pior. Então, ele se tornou cada vez um ser humano pior. E os próprios colegas que conviveram com ele ali falam que o Matheus era muito introspectivo, o que... Assim, não quer dizer nada necessariamente, né? Não é porque a pessoa é quieta que ela vai fazer alguma coisa de mal, né? Mas ele era assim e ele também reagia mal a qualquer tipo de brincadeira. Então, desde o começo, ele não queria que ninguém estivesse perto dele, entendeu? Bom, o Ivan Pistelli, que foi um dos professores dele, falou que desde o início ele era uma pessoa muito apática e isso ficou claro desde o começo. Então...
Cara, tem um monte de registro de que o cara, assim, isso que é o mais foda, né, mano? A gente sabe que o cara vai fazer uma coisa, mas não tem como impedir. Porque depois você falar, É muito difícil, né, essa linha tênue do você falar assim, cara, esse cara é esquisito. Esse cara é esquisito, ele pode botar as pessoas em perigo. É difícil você, tipo assim, separar, né? O que é esquisito, o que só é antissocial, do que é problemático, tá ligado? Ainda mais quando jovem, quando criança, mano. Agora, por exemplo, o caso dele de agredir os pais já é um buraco muito mais embaixo. Para as pessoas que conviviam com ele no colégio, talvez que não presenciasse essas agressões, ele podia ser só um esquisito. Mas pra quem vivia dentro da família dele, dentro da casa dele, aí sim. Aí as pessoas poderiam ter percebido alguma coisa que pudesse não levar a esse crime, né? É muito difícil, viado. É muito difícil, mano. Assim, pô, caralho, o cara batia nos pais, mano. Vai fazer o quê? Tipo assim, como é que os pais vão responder a isso? Internaram, aí sai, aí volta a cometer. Fudeu, vai fazer o quê? É muito difícil, bicho. tem que pedir esse cara. Mas antes, se você falar assim, cara, tem um filho agressivo com problema comportamental e estão querendo prender ele. Vai ter gente que vai achar um absurdo, né? Pô, não, o cara é doente, tem que tratar. Creio que a família fica cheia disso e começa a ignorar. Mano, é difícil ignorar, cara. É difícil ignorar, mano. Porque eu acho que... Vamos lá, né? Vamos começar. Eu não sei se você tem filhos, eu não tenho. Eu acho que a gente só vai entender o apego, o sentimento quando a gente tiver, tá ligado? E acho que todos os pais falam pros filhos que o amor de pai e mãe é muito diferente, tá ligado? É tipo assim, o sentimento que você tem pelo um filho é diferente do sentimento que o filho tem pelo pai. É difícil você desapegar, é difícil você largar. É difícil você, pô, vai fazer o quê? Já internou, não deu jeito. Mano, quais são as alternativas, tá ligado? Esperar ele fazer 18 anos pra ele ser preso? Tipo assim, o que vai acontecer, sabe? O que uma família tem à disposição pra resolver o problema? O que vocês imaginam que possa ser uma solução? Porque, pô, um moleque que tem 16 anos bate nos pais. Ele é autoridade dentro de casa, tá ligado? Antissocial ao extremo. Interna. E aí, tipo assim, gera problema dentro da clínica. Sai, faz o quê? Entendeu? É muito difícil, bicho. De outra forma, não sei o quê. Mas você vê, né? Tipo, é uma situação tão complicada que parece que você não sabe de um caminho certo por onde seguir, né? O que deveria ter sido feito aqui. Alan, já fui internado na clínica, tinha várias pessoas que a família ficava pagando infinito só pra ela não sair lá de dentro porque era maluquice. Então, mas tem uma hora que o dinheiro acaba, viado. Tá ligado? O dinheiro acaba, mano. Acaba, pô. Tem horas que a pessoa fica tanto tempo internada que uma hora não tem mais o que sustente, pô. Né? Claro que nas partes de segurança do ataque tem várias coisas para serem ponderadas, mas na questão do Matheus mesmo, de como lidar com ele, né? O que deveria ter sido feito? Já que ele tinha ido nos psiquiatras, já que ele tinha sido internado, já que ele tinha acompanhamento médico, o que deveria ter sido feito? Os pais tinham que obrigar ele a tomar o remédio e botar na boca dele pro resto da vida? Então ele ia ter que ser uma pessoa criada pelos pais pelo resto da vida? Tinha que ter alguma coisa do tipo assim? Bom, e no fim do primeiro ano que ele teve ali na faculdade, ele foi passar férias em... Foda que, tipo, né, tem um outro ponto, mano. Devia ser uma rotina extremamente exaustiva pros pais dele, tá ligado? Imagina você ter que viver isso em casa todo dia, mano. Essa aflição, esse medo do que esperar do teu próprio filho, mano. Deus me livre, cara. Tá maluco? Os pais vão viver um inferno, mano. Inferno. Isso é um inferno na vida dos pais. Inferno. Óbvio, a gente não sabe, porra, alguma coisa que os pais possam ter feito que acarretou, ajudou esse processo de maluquice desse rapaz, né? Mas Deus me livre, mano. Devia ser um inferno, mano. Salvador. E nessa época ele tentou tirar a própria vida com um bisturi, ou seja, era um sinal atrás do outro. Quando ele volta pra São Paulo, ele morava numa pensão ali com uma galera. Quem faz medicina normalmente faz isso, né? Porque tem que ficar próximo da faculdade, porque praticamente mora na faculdade. E ele agrediu esse colega, acabou sendo expulso e a família dele teve que transferir ele pra um apartamento alugado. Ali nesse apartamento, de novo, teve outro caso de agressão, outro caso de surto dele, onde ele chegou a quebrar uma porta de vidro com a própria cabeça, mano. Caramba, mano. Meu que... Você vê que tinha, tipo assim, tinha agressão com os outros e com ele mesmo, né, também. Aí tu chega pra polícia e fala assim, meu filho é maluco. Eu vou falar o que pra você? Foda-se, pô. Tá ligado? Meu filho é maluco, prende, tá ligado? Vai fazer o quê? Sabe? Chega um momento que, tipo assim, tu não tem alternativa, mano. Eu fico imaginando aqui, o que passa como alternativa? A internação não ajudou. Acompanhamento médico, psiquiátrico, porra toda não ajudou. O que faz? Tá ligado? Eu não sei se eu saberia lidar com isso. E é um filho, não dá pra se devolver, pô. Tá ligado? E já tava começando a ficar descontrolado, né? E teve um caso também nesse mesmo prédio, onde ele ameaçou o porteiro quando ele pediu as chaves pro porteiro, as chaves da caixa de luz, e o porteiro não quis dar pra ele. Ele falou que precisava dessas chaves porque dentro da caixa de luz é onde estavam as vozes que perseguiam ele. Nossa. Olha que, cara, tipo, sério, isso aqui é muito perigoso. Tipo, é onde eu começo a questionar, será que não deviam ter realmente prendido ele aqui, nesse momento? A partir do momento que o cara começa a falar uns bagulho assim? Ele começa a tanto ser perigoso pra ele quanto pra sociedade, né? Porque é isso que eu falo, a gente como ser humano, a gente reage de um jeito que às vezes a gente fala, é o cara que é meio lelé. Sim. Entendeu? A gente subestima. E aí, às vezes... A gente chama de maluco, né? Mas é difícil.
A polícia não é preparada pra isso? Mano, não é preparada pra isso, cara. E, cara, fora que provavelmente a polícia vai ter outras N prioridades na frente de uma mulher que tratado como problemático maluco, tá ligado? Então é muito difícil, bicho. A gente Trata vai perceber normal, depois, né? né? É foda, mano. E essas alucinações começaram ali a partir do segundo ano da faculdade, né? Essas alucinações estão vendo aquele momento de decaída dele, inclusive que tira aquele brilhantismo que ele tinha. E na faculdade todo mundo percebeu o que estava acontecendo, tanto que ele chegou a ser encaminhado à assistência ao estudante da universidade, ou seja, que é um serviço que ajuda a galera, mas chegando lá, eles falaram que não tinham o que fazer, não podiam atender ele, porque ele tinha surto de perseguição, e ele tinha que procurar outro tipo de ajuda. Então os pais dele levaram ele de volta aos psiquiatras, ele chegou a ser medicado, mas quando ele era medicado, ele falava que os remédios deixavam ele lento e sem poder de raciocínio. Que basicamente era isso mesmo que os remédios estavam fazendo, entendeu? Tirar a agressividade dele e diminuir esses pensamentos, onde ele acabava criando várias coisas. As agressões contra os pais dele não paravam, ao ponto da mãe dele, a Alina, ter que ir pra Salvador meio que escondido pra tentar fugir do filho. E tipo assim, nessa situação, Deus cara... me livre. Pô, por favor, ninguém vai ser idiota de comentar qualquer coisa contra a família do rapaz, né? Pelo amor de Deus, que são as maiores. Pô, tipo assim, no fim das contas, a família vai fazer o quê? Olha só. Emite um alerta à polícia local, ao estado falando assim, ó, estou deixando a cidade porque o meu filho é maluco. Ou vocês cuidam ou eu vou embora e vai ficar um maluco na cidade. Vai ser isso que vai acontecer? Tá ligado? É isso. Ó, polícia, tô avisando vocês aqui, tá? Tá indo eu, meu marido embora da cidade porque existe um maluco, que é nosso filho, que não tem mais como tratar. A gente vai fugir. Então agora é com vocês. Tá ligado? Não sei, eu não sei como agir. Vítimas nessa história toda, porque sofreram desde o início, né? E dá pra ver que eles se esforçaram. É isso que eu tô falando. Eles se esforçaram, tá ligado? Pra, tipo, ajudar o cara. Olha, Tipo assim, eu tô perguntando na maior honestidade pra você que tá vendo essa live, tá vendo esse vídeo, se for pro YouTube, tipo assim, mano, quais seriam as alternativas que essa família teria a não ser a eterna internação que uma hora provavelmente vai ser danosa. A própria clínica de internato que o maluco não vai conseguir ficar lá, porque ele vai ser danoso às pessoas que estão lá, porque é um caso extremo, ou se for particular, tu não tem dinheiro pra bancar. O que que faz? Cadeia nele, eternamente? Vai sustentar? O Estado vai prender? Tá ligado? Ou vão esperar ele cometer um crime pra prender? Tá ligado? Como é que prende antes de cometer o crime? Os pais vão matar o próprio filho e vão perder o resto da vida na cadeia? Não tem o que fazer, bicho. E acho que os pais nem cogitam isso, porque existe o amor pelo filho, independente do que aconteça. que quantas vezes que eles levaram o cara no médico e, tipo, não tinha jeito, entendeu? Uma hora também não dá, né? Matheus continuou piorando e aí foi decidido que tinham que internar ele. E aí internaram ele na clínica psiquiatra Parque Julieta, que fica na Granja Julieta, num bairro nobre ali de São Paulo. Ele não queria, obviamente, mas mesmo assim foi levado. Então o pai do Matheus, que mora em Salvador, foi pra São Paulo pra poder ver o filho, ver como é que tava o tratamento, disse que ele tava indo muito bem e acabou voltando pra Salvador e deixou o filho no tratamento. Só que o Matheus conseguiu sair do tratamento, parou de se medicar e não foi mais ao consultório do psiquiatra. Nessa altura do campeonato, a gente já tá no terceiro ano dele de faculdade, onde ele cursava o 6º período de medicina. Tudo foi pensado com antecedência. Matheus já vinha planejando cometer um crime assim há 7 anos. Na véspera, ele se hospedou em um hotel 3 estrelas chamado Príncipe Hotel, na Avenida São João, no centro de São Paulo, localizado a 14 quilômetros do Morumbi Shopping. Escolheu o hotel estrategicamente pela proximidade com o shopping, e já tinha uma pistola 380 que havia comprado recentemente, mas optou por outra arma para cometer uma ação. Entregou a pistola e pagou mais R$5.000 por uma submetralhadora americana, calibre 9mm, com capacidade de efetuar até 1.200 tiros por minuto, arma utilizada muitas vezes para cometer grandes assaltos. Na noite de 3 de novembro de 1999, Matheus chegou ao shopping por volta das 9h15, onde discutiu com um segurança particular. Matheus seria questionado o rapaz e dito: "Você toma anabolizante, isso é droga e vai te matar. Sou médico e sei o que é isso", disse Matheus ao rapaz, que procurou um segurança do shopping para avisar que tinha uma pessoa alterada no banheiro. Enquanto isso, Matheus Meira se dirigia ao cinema. Bom, então ele já estava dentro do shopping, já estava com a submetralhadora que ele tinha escolhido para cometer o crime, e lá dentro, você vê, né, teve a cara de pau de puxar uma briga com alguém, puxar uma confusão com alguém, né? Então, tipo assim, tava nem aí pra nada, ele sabia que ia fazer e que ninguém ia reparar que ele tava cometendo um crime ali. Então, Alvinho, percebemos aqui que só você poderia ter impedido isso de acontecer, Alvinho. Só você. Onde estava você nesse momento? Depois que ele assistiu um filme por cerca de 15 minutos, Matheus foi ao banheiro, tirou a submetralhadora da mochila, apontou pro espelho, olha que doideira, né? Apontou pra própria imagem e atirou. Quando ele atirou,
teve essa questão dele atirar contra ele mesmo, mas ele queria ver se a arma estava funcionando. Uma coisa que ele não conseguiu fazer é tirar a arma do modo intermitente. Nesse modo, a arma dá um tiro por vez. E tem como, igual eu falei, essa arma vai soltar até 1.200 tiros por minuto, que é em rajada, em sequência. Então, ele não conseguiu colocar em rajada. E isso ajudou a diminuir o estrago que ele ia fazer logo depois. Porque se ele tivesse uma arma que cuspisse bala do jeito que ela podia cuspir, com certeza muito mais pessoas iam perder a vida. Depois disso, ele voltou para a sala de cinema, parou perto do telão e disparou para cima. Logo depois, ele subiu até a altura ali da segunda fileira e ele estava de um lado, mirou pro outro lado e atirou. Tipo, cruzando todo mundo, imagina. Mas né? atirou só. Atirou. Meu Deus, mano. Então as pessoas, obviamente, ficaram em pânico, começaram a gritar e se jogar no chão, e era tudo que ele queria, né? Ele tava se alimentando daquilo, porque era aquilo que ele tava planejando há muito tempo. E então foi quando ele falou, bom, chegou a hora de fazer aquilo que eu tanto queria e começou a atirar contra as pessoas, né? Ele queria atirar no local que tivesse mais pessoas e foi o que ele fez. 7 pessoas foram atingidas, sendo que uma delas foi a fotógrafa Fabiana Freitas, que foi atingida com 2 tiros no tórax e acabou morrendo na hora no local. Mano, imagina o desespero dessa galera dentro desse cinema. Pô, mas a gente tá num filme... Tá tudo de boa, assim, curtindo o filme. Diz que teve gente que tava no shopping, né, que viu ele passando com a arma, as testemunhas que falaram depois, que achavam que era alguma ação do filme, porque o cara passou com uma arma pra um filme que tinha armas e tudo mais, então, então deve ser alguma coisa do filme. Teve gente que viu e deu risada. Nossa, entendeu? Mano. Porque não sabia o que tava acontecendo. Eu nem imaginava, né? O namorado da Fabiana, o Carlos Eduardo, que era produtor de cinema também, ele se jogou na frente na tentativa de proteger ela e acabou levando um tiro no braço e no pé direito. Graças a Deus ele acabou não falecendo. Mas logo em seguida o Matheus ali no momento de distração, ele deu uma bobeada e se... Caralho, imagina esse rapaz, mano. Tipo assim, porra, se jogou na frente da namorada, a namorada morreu, ele ainda ficou fudido, ficou vivo. Uma cabeça desse cara, mano. Atrapalhou com a arma e um grupo de pessoas muito corajosas, né, avançou em cima dele pra poder tirar. Porque basicamente é isso, um grupo de pessoas for pra cima, vai tirar. Mas quem que vai ir lá pra, tipo, porque alguém vai levar tiro, cara. É, mano, tá porque ele tá com uma submetralhadora, tem que lembrar disso, né? Quando isso aconteceu, ele não ofereceu resistência e logo depois os seguranças do shopping já chegaram e evitaram que ele fosse linchado. Então 28 pessoas que estavam naquela sala assistindo a última sessão do filme Clube da Luta, do nada, viveram esse terror por 3 minutos, onde ficou 3 minutos atirando. E aquela primeira vítima que tinha morrido no local, a Fabiana, né, ganhou mais pessoas junto com ela, como por exemplo, após 5 horas na madrugada, logo depois, né, na quinta-feira já, foi confirmado o falecimento do analista de sistema Júlio Maurício, onde uma bala entrou aqui por onde fica a lente, né, do óculos dele, então Nossa, atravessou mano. a cabeça dele, ele não teve muitas chances, né. Na sexta-feira, logo em seguida, faleceu no Albert Einstein, um dos melhores também hospitais do Brasil, né, a publicitária Herme Luiza Jatobá, de 44 anos, e ao todo, então, tivemos 3 vítimas e 5 pessoas que foram feridas. E o Matheus foi levado para a delegacia próxima ali, que ficava na seccional sul, no Brooklyn, né, que fica próximo do Morumbi, que também fica na zona sul de São Paulo. Quando ele chegou na delegacia, ele começou a contar um pouco de quem ele era. Ele falou lá que ele ouvia vozes e que ele usava droga. Então a polícia começou a entender um pouco do que ele tinha acabado de fazer. Ele inclusive falou que comprava constantemente e que inclusive comprava de um mecânico. Ele deu o nome do mecânico. O nome dele era Marcos Paulo Almeida Santos. Aliás, esse foi o cara que vendeu pra ele aquela primeira arma que ele tinha, lembra? A 380, a pistola. Só que como ele não queria mais aquela arma, deu pro cara, deu mais uma grana, pegou a submetralhadora e o cara, tipo, mano, por que você vai vender uma submetralhadora pra alguém? Ainda mais um cara como esse, que você já conhece, Não, né? E era jovem, né? Então foram pra casa do Matheus e na casa do Matheus encontraram crack, certo? Mais de 300 cápsulas da submetralhadora, ou seja, tinha muita munição. Tinham 4 papelotes com pó, cada um com pelo menos 1 grama de pó, além de 33 papelotes vazios, ou seja, Nossa. já utilizados. No dia 11 de novembro, o laudo que saiu do IML disse que o Matheus, durante o ataque, ele estava sob o efeito de pó. Então, além de todos os problemas que ele estava tendo, ele ainda estava sob o efeito de uma droga que é totalmente destruidora, né? Não, e imagina, mano, que no começo ele tava usando medicamento e agora ele tava usando um monte de droga, tá ligado? Imagina como é que tava... A cabeça dele, né? O corpo e tudo. Preso em flagrante, acabou condenado a mais de 120 anos de cadeia. Seus advogados alegaram que Matheus era semi-imputável, ou seja, possuía consciência parcial de seus atos. A sua defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, ouvia vozes misteriosas e tinha crises de agressividade, além de um comportamento estranho e solitário. O psiquiatra José Cássio de Nascimento Pita, indicado como testemunha de acusação pelo Ministério Público, falou
com o Matheus na delegacia e disse que ele não apresentava sintomas de um surto psicótico já 3 horas depois do crime. Ele deu a Matheus o mesmo diagnóstico que foi relatado por outros peritos da justiça. Matheus teria transtorno de personalidade esquizoide, problema que não impediria de ter consciência de seus atos. O diagnóstico foi desfavorável a Matheus, pois permitia a realização do júri popular. Do contrário, ele acabaria indo para o manicômio judicial. Depois de várias apelações, Matheus foi condenado aos 30 anos máximos previstos pela justiça brasileira. Em 2007, os magistrados reduziram a pena para 48 anos e 9 meses. Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica, o COC, parte do complexo do Carandiru em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002. Depois que o Carandiru caiu, então, ele foi transferido para um outro presídio, uma outra penitenciária famosa, a do Tremembé, também em São Paulo, e depois, em 2009, foi para outra penitenciária, a Lemos Brito, que fica em Salvador, para poder ficar próximo da família. Mas o Matheus parece que ainda tem problemas de comportamento, como por exemplo no dia 8 de maio de 2009, muito tempo depois que ele já estava preso, né? Matheus tentou tirar a vida de um colega de cela dele, um espanhol chamado Francisco Vidal Lopes, de 68 anos. Meu Deus, mano, nem na cadeia ele deu descanso. Não para. E tudo isso ele fez com uma tesoura, então mostra que não precisa de muita coisa para tirar a vida de alguém ou ser perigoso, né? E sabe qual que foi o motivo? Qual? O cara tá ouvindo TV no volume muito alto. Porra. Então ele realmente tinha um surto com cocô. Eu espero que não soltem nunca esse rapaz, me perdoa. Eu não... esses vídeos assim, nossa, me balançam de um jeito que eu não... Ano passado, Deus me livre. Qualquer coisa, né? E aí em 2011, a gente tem uma mudança nesse olhar clínico pro Matheus. Por quê? Porque a Justiça da Bahia absolveu ele dessa acusação aí de que ele tentou matar o cara com a tesoura. Por quê? Porque isso é inimputável. Ou seja, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição, já que ele tem doenças mentais e ele não poderia ter nenhum tipo de culpa. Então, agora sim, ele foi considerado uma pessoa com total problema mental e que naquela época provavelmente também não teria nenhuma condição de estar solto, que deveria estar no manicômio há muito tempo. Como teve essa decisão, o Matheus foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento, lá de Salvador, ou seja, um hospital psiquiátrico, onde provavelmente ele vai ficar pro resto da vida, e ele tá lá até hoje. E o advogado de Matheus fala que não entende como que a justiça usou o laudo médico dele, onde ele fala que ele não tem condição de responder pelos atos dele, para um crime, mas para outro não serve. Não faz muito sentido mesmo, né, se você for ver. A não ser que seja acumulativo. Antes tinha uma questão, tinha uma dúvida, agora não tem mais, entendeu? Mas aí, de qualquer forma, teria que rever aquela pena que ele recebeu para ele cumprir toda a pena dele em manicômio, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a história do atirador de cinema. Já conheciam previamente essa história? Eu descobri agora, mano. Eu não sabia de nada, bicho. Foi visto no Rio de Janeiro. Você tá doido. Mas ele saiu do manicômio, é isso? A informação que vocês trazem? Tipo, tá em casa agora. Mano, que loucura, bicho. Olha aqui. Infelizmente, foi meu melhor amigo que morreu lá, Júlio Maurício Zemates, uma das 3 vítimas fatais. Também conheci o Matheus nos corredores da Santa Casa de São Paulo, onde eu trabalhava na época, e confesso que ele me dava calafrios. Eu nunca vou esquecer meu amigo, e seu jeito irreverente de ser. No dia que Júlio faleceu, ele tinha ido comprar meu presente de casamento, seria padrinho. O presente estava no carro, e ele na sala 5 do cinema, onde sempre ia. Meu casamento ocorreu meses depois, mas a madrinha entrou sozinha. Me lembro com muito carinho dele, foram anos juntos curtindo praias, viajando e principalmente brindando a vida. Eu ainda escuto suas risadas, que era a marca dele. Sua família foi dizimada, os pais eram lituanos e bem idosos, nunca aceitaram a morte do filho, por anos o seu quarto ficou intacto. Antes era uma casa cheia de músicas, risadas, lanches, amigos, depois de corrido só restou um lugar silencioso na penumbra e com um casal sentado no sofá fitando o vazio. Mano, que tristeza esse relato, né, mano? Cara, esse bagulho eu não consigo aceitar, mano. Que loucura, bicho. Meu primo estava dentro da sala de cinema. Graças a Deus as balas não acertaram ele, mas atingiu uma moça ao lado. Ele conta que quando esse louco começou a atirar, ele achou que fosse pegadinha do Sérgio Malandro, mas quando atingiu a moça ao lado, ele viu que era real. Mano, tá maluco. Muito pesado, né, cara?